Nós agradecemos, Jesus, a Tua presença no meio de nós e pedimos que o Teu Espírito Santo toque na palavra que vamos ouvir agora, a fim de que elas tragam vida e salvação aos nossos corações. E já te agradecemos porque a Tua graça prepara o nosso íntimo para acolher a mensagem do céu. Adorado seja o Teu nome pelas Tuas palavras de vida e salvação. Amém, Senhor. Nós te adoramos e nós te amamos. Aleluia. Glórias ao Teu nome. Para o sinal da cruz, assumindo, tomando posse da bênção que o Senhor nos concede nessa noite. Irmãos, eu gostaria que vocês pegassem a Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24. Hebreus, capítulo 10, versículo 24. Nova tradução da linguagem de hoje, número 1393. Nova tradução, página 1393. Aqui na frente, à minha esquerda, tem pelo menos 7, 8 assentos. Aqui tem mais 5 que eu vejo. Tem pessoas de pé no fundo, até com crianças. Se quiserem sentar, outros que estão escorados ali nas portas, nas paredes, né, tem todo o espaço aí para vocês, mas fique à vontade. Hebreus capítulo 10, no versículo 24, está escrito assim: pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Se você prestar atenção nesse versículo, tem uma letra B após a palavra dia, e isso te remete ao rodapé do capítulo 10, 25, que explica que o dia é o dia do juízo final. Então eu vou reler, e eu quero que você releia comigo, desde o 24. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. O dia está chegando. Fala isso para quem está do seu lado. O dia está chegando. Mais uma vez. O dia está chegando. A grande graça que nós, como igreja, temos provado nesses dias é a de termos a certeza de que fomos escolhidos para viver esse último momento da história da salvação. Essa é uma grande graça que precede o retorno glorioso e bendito de Jesus à terra, do qual eu e você vamos fazer parte. Amém? Amém? Nós fomos chamados na linha do tempo para viver o último instante, a última hora, os últimos tempos, como diz a Bíblia, os dias finais. E viver os dias finais é um extremo, é um grandioso privilégio. Porque a Bíblia profetiza, que nos últimos dias de toda a humanidade, Deus selecionaria, escolheria, colheria um resto, uma porção, o seu povo escolhido,
O seu povo, comprado ao preço do sangue de Jesus e constituído como os remanescentes no reino de Deus. E nós trazemos sobre nós a marca desta eleição, o selo dessa escolha, dessa vocação divina. Isso é maravilhoso. Aí você pode dizer, poxa, mas a Bíblia foi escrita há tanto tempo, como que eu sei que essa palavra diz respeito a nosso tempo e não diz respeito a 1000 anos ou a 2000 anos atrás? Jesus disse que os sinais dos tempos seriam lidos nos tempos. Ele disse de coisas que aconteceriam na história e que provariam que o retorno dele estaria próximo. Muitas coisas Jesus disse, das quais nós já tivemos oportunidade de falar aqui na nossa Assembleia e em nossas células. Basta você assistir os noticiários da televisão durante um dia e você percebe a ocorrência de sinais, de acontecimentos que comprovam que a situação não está boa, de que os dias não são bons e de que o fim de todas as coisas está muito próximo. Não é verdade? Não precisa de muita coisa, nem muita leitura da Bíblia. Basta a consulta, né, do noticiário, do jornal, da internet, da televisão, do rádio. Tanto nos sinais naturais, como os terremotos, as enchentes, as chuvas, inverno onde é tempo de calor e o contrário, e assim por diante, como na degradação dos valores nas relações humanas, na corrupção, nas doenças, nas epidemias, nas catástrofes. Tudo isso aí nós já sabemos. E porque nós somos o povo que Deus escolheu para viver os últimos dias, a força que nós precisamos ter para vivê-los não é uma força que nós possuímos. Não é uma força que já existe dentro de nós. Porque os últimos dias, ao mesmo tempo que são marcados por grande graça e derramamento de graça, são marcados por grandes dificuldades e perseguições ao povo de Deus. São os tempos da grande tribulação que diz a Escritura. E se nós não formos um povo movido pelo poder e pela força de Deus, por mais que tenhamos boas intenções em nossos corações, não conseguiremos suportar os desafios do nosso tempo. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 10, 12: quem está de pé, veja que não caia. É maravilhoso estar de pé e exaltar o Senhor, mas ele diz, cuidado para que você não caia. Porque os dias que nós vivemos exigem uma fibra, uma raça, uma garra, uma força que nenhum de nós possui. Mas é puro dom e graça de Deus em nós. Então você estar aqui nessa noite para louvar e celebrar o nome do Senhor é motivo de muito louvor, de muita adoração, porque não foram as suas pernas que te trouxeram aqui, mas foi a mão bendita do Senhor que te atraiu. Nós fomos trazidos pela força de Deus e constituídos com a força do Senhor. Ninguém veio porque quis, porque ninguém tem força para estar aqui. Porque nós lutamos contra situações naturais e sobrenaturais do mal, que fazem de tudo para nos tirar, de tudo para nos desvirtuar. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o Senhor que está conosco. E Ele nos estabeleceu. É por isso que o nosso dever, está escrito aqui no versículo 24, é pensarmos uns nos outros. Pensar no outro. Outra tradução da Bíblia diz, olhemos uns nos outros. Olha para o outro, pense no outro. Por quê? Porque se eu não pensar no outro e o outro não pensar em mim, fatalmente eu e ele seremos tirados da presença de Deus. Fatalmente seremos quebrados e destruídos. Pensemos uns nos outros. Olhemos uns nos outros. Irmãos, para suportar esses dias difíceis, nós não precisamos somente do Senhor. Nós precisamos também dos nossos irmãos. Se há algo importante e valioso na sua vida, nessa noite é a pessoa que está do seu lado. Por isso que você tem que pensar nele, olhar para ele. Não olhar no sentido de ficar reparando nele.
a roupa dele, o cabelo dele, o óculos dele, a dentadura ou a falta da dentadura dele, ou a cor da roupa. Não é isso. Não é ficar reparando. Mas esse olhar tem a ver com aquele olhar de Deus, que vê a necessidade da gente. A Bíblia diz que os ouvidos e os olhos de Deus estão sempre abertos à nossa necessidade. E quando a Bíblia diz pensemos uns nos outros, está dizendo pensemos na necessidade dos outros. Olhemos para a necessidade dos outros. Para quê? A fim de ajudarmos todos a terem mais amor. Porque se nós não pensarmos uns nos outros, não olharmos uns nos outros, nós ficamos como aquela brasa da fogueira que é separada da fogueira. O que acontece com ela? Apaga. Por mais abrasada que ela estivesse, a partir do momento que ela foi tirada da fogueira, o que acontece? Começa a perder calor. E ela vai minguando. E ela vai ficando preta. Ela perde aquele vermelho, aquele laranja vivo. E ela vai ficando preta, depois ela vai ficando cinza. E ela acaba voltando a ser madeira, deixando de ser brasa. Estar na comunidade cristã, estar na célula, que é a pequena comunidade de amor, é a única garantia para um cristão conservar viva a sua fé nesses dias que vivemos. A única. Porque fazer parte de um corpo, fazer parte de uma comunidade, é estar junto a outras brasas vivas, compartilhando do fogo que é o amor de Deus que nos reúne. Não importa o seu tamanho. Não importa de onde você veio. Importa que você esteja dentro da fogueira. Porque se você estiver dentro da fogueira, nunca vai faltar o calor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua brasa. A Bíblia até fala, nunca vai faltar brasa na sua cabeça. Nunca vai faltar. Mas você precisa ter consciência de que você necessita da outra pessoa, do irmão. E quando a gente fala da outra pessoa, é aquela outra pessoa com quem você convive. Seja dentro da sua casa, seja na sua célula. Quem é em célula aqui? Quem vive? Quem é um católico em célula aqui? Levante a mão. A grande maioria, graças a Deus. E você precisa estar continuamente pensando naqueles com quem você convive. Se preocupando com eles. Se interessando por eles. Porque se nós não tivermos vínculos profundos entre nós, o vento da tentação apaga a fogueira. E a gente se perde. E a gente se lasca. E a gente desanima. Eu tenho certeza que os irmãos que vieram do Pará vão voltarem cheios de brasa lá. Não vão? Vão ou não vão? E aqueles de ontem que acabamos o congresso levaram brasas vivas para suas comunidades. Mas preciso estar junto com aqueles irmãos. Lá em Santarém do Pará. Lá é a fogueira onde Deus chamou eles. E aqui é a fogueira onde Deus nos chamou. Amém? 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 Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos a terem mais amor e a fazerem o bem. A terem mais amor. O que mantém uma pessoa ligada a uma comunidade cristã é o amor, gente. Ou você ama, ou você não faz parte. Ou você ama, ou você não se compromete. Ou você ama, ou você não aguenta. Viver o Evangelho não depende do gosto da gente. Depende da graça de Deus. E a graça de Deus nos dá amor. E o amor nos faz ir adiante. Não a nossa força. Porque nós não temos força. Então é preciso ser ajudado no amor. Ajudar a ter mais amor e a fazer o bem. Porque a tendência natural está no versículo 25. Não abandonemos. Qual que é a tendência natural que existe dentro de nós? Abandonar as coisas. A gente vive na sociedade do abandono. Tudo é muito facilmente abandonado. Em outras épocas, quer ver? Vou dar uns exemplos. No esporte, futebol. Um atleta entrava num clube, ele até o fim da vida vestindo aquela camisa. De modo que ficou relacionado o atleta e o clube.
Não é assim? Um exemplo claro que a gente tem no Brasil do maior jogador do mundo, quem foi? Pelé. Pensou no Pelé, lembrou do quê? E assim, vice-versa, né? A vida inteira ele dedicou àquele clube. E outros tantos. Em outras épocas, por exemplo, no campo profissional, uma pessoa entrava numa firma e ia ficar nela até a aposentadoria. E aí de alguém que falasse da Volks, para alguém que trabalhava na Volks, né? Até o fim da vida o camarada só compra carro daquela empresa. Porque criavam-se vínculos esportivos, profissionais. E a gente tinha garantias de ir até o fim da carreira esportiva ou profissional, até a aposentadoria, filiado, ligado àquela instituição. Nós vemos alguns anos atrás que quando as pessoas diziam um sim sobre o altar, aquele sim estava projetando até o final da vida, até que a morte separasse. Hoje, separa-se na primeira crise, no primeiro desentendimento. Não é assim? Ou nos primeiros. É por isso que dentro de 5 anos, a maioria dos casais modernos se separam. Porque a gente vive a sociedade do descartável, do por um tempo. Não deu certo, joga fora. Não deu certo, tenta de novo. Como hoje é, por exemplo, no esporte. Cada semestre o jogador está numa camisa. Ele vai e beija, né? Faz o gol, né? No dia da coletiva de imprensa, sempre foi meu sonho jogar nesse clube, né? Atrasou um pagamento, processo para arrancar bilhões, né? Não é assim? É assim que acontece. E as empresas, e nas famílias, e aí troca de parceiro, e assim vai. Mas no reino de Deus, isso não podia acontecer. Na religião, isso não podia acontecer. Mas infelizmente é o que mais acontece. O abandono. Primeiro da fé. Nós vivemos a época da apostasia religiosa. Você sabe o que é apostasia religiosa? Jesus explicou, pega lá em Mateus 24. Ele disse que no final dos tempos aconteceriam algumas coisas curiosas. E no versículo 10, Jesus disse, Mateus 24, 10, nessa época, a época final, que é a nossa, muitos vão abandonar a sua fé, e vão trair e odiar uns aos outros. E muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Lá em Hebreus 10, 25 diz que não pode deixar de amar o irmão, porque senão esfria o amor. Porque em Mateus 24, 10, 11, 12 foi profetizado que no final dos tempos o amor nos corações esfriaria. E quando o amor esfria, a fé esfria. E quando isso acontece, a pessoa abandona. E o abandono da fé a Bíblia chama de apostasia. Mas a apostasia não é um mero fator sociológico, onde a pessoa troca uma instituição por outra. A apostasia, segundo Hebreus capítulo 6, é a crucifixão de Cristo novamente. Porque uma pessoa que foi batizada na pia batismal, que recebeu a graça divina por intermédio da Igreja Católica, que é a Igreja de Jesus, e essa pessoa abandona a sua fé e declarar uma nova religião, uma nova fé, ela está humilhando aquilo que ela recebeu, o Cristo no qual ela se atrelou ao ser batizada. Se você duvida, leia lá em Hebreus 6. A pessoa que apostata crucifica de novo Jesus, porque trai o seu batismo, porque trai os seus princípios, porque trai os seus valores, porque se mostra instável, porque se mostra frágil. E o discípulo não foi chamado a ser assim, porque o discípulo dele está dito no Evangelho: quem pega no arado não pode olhar para trás, não pode duvidar. Sofra o que sofrer, passe pelo que passar, o discípulo não pode olhar para trás. E a Bíblia diz: no final dos tempos surgirão falsos profetas, aparecerão e enganarão muita gente. E hoje em dia a maioria dos falsos profetas estão munidos de Bíblia debaixo do sovaco.
apregoando um evangelho falso, hipócrita, de uma falsa cura, de uma falsa prosperidade. E muitas pessoas estão sendo cegas por essas mentiras e traindo a santa religião católica apostólica romana. Mas você não foi chamado para ser covarde e abandonar o barco. Você foi chamado para perseverar até o fim e ser salvo em nome de Jesus. Salvo em nome de Jesus, pela igreja de Jesus, que é santa, católica, apostólica e romana. Está escrito aqui no versículo 13: quem ficar firme até o fim será salvo. Não quem ficar firme até a primeira crise. Não quem ficar firme até a primeira emoção, até o primeiro sentimento, mas até o fim. Mas para ficar firme até o fim, não basta a graça, você precisa das outras pessoas. Olha uma outra passagem que fala do fim dos tempos, 1 Timóteo 4. Para frente dos evangelhos, passa Atos, Romanos, vai lá nas cartas de Paulo, e chega na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Está escrito assim: o Espírito de Deus diz claramente, 1 Timóteo 4:1, o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos, veja que nós não estamos inventando, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Aquele que move as pessoas a se apartarem da verdadeira religião é o demônio que veio para roubar, matar e destruir. Mas como pode o demônio, se a Bíblia está sendo pregada? Como pode ser o inimigo se louvores tão belos são entoados? Gente, em 2 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo diz que o diabo se transfigura até em anjo de luz. Como que ele não vai se transformar em cordeiro? Se em anjo ele pode se transformar. E Paulo diz: eu tenho medo que vocês sejam seduzidos como Eva seduziu. Aliás, como a serpente seduziu Eva. Ele se transforma em anjo. Que dirá em pastor, em bispo, em mentor espiritual. Não se engane, não se iluda. E olha o que diz. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas, por gente falsa, que se aproxima com interesses corrompidos e mentirosas. Pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com fogo, com ferro em brasa. Imagina, gente, o que é queimar a consciência de uma pessoa com ferro em brasa. Quando a gente coloca a mão no ferro em brasa, o que acontece? Arranca a pele, destrói, mata. Quando a apostasia cai num coração, é como se o diabo colocasse um ferro em brasa e a pessoa que era uma coisa até hoje, da noite para o dia, parece que passa por uma lavagem cerebral e vira uma outra pessoa. Porque queima a consciência com fogo, destrói. Isso é obra do diabo, isso é obra do maligno. E aí ele dá uns exemplos. Agora veja ali no capítulo 6, vira a página para frente. Versículo 3, 1 Timóteo 6:3. Se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as verdadeiras palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinamentos da nossa religião. E tem gente que diz que religião não salva, que placa de igreja não salva. A Bíblia está dizendo os ensinamentos de Jesus e da religião. Porque a cabeça está ligada ao corpo e a igreja é o corpo de Cristo. E a única fundada por Cristo é a Igreja Católica. A placa não salva, mas a vida que por ela nos é dada nos sacramentos, na moral, na espiritualidade, na liturgia, ela salva e santifica o homem. Salva e santifica, transforma.
A Bíblia está dizendo as palavras da nossa religião. Da nossa religião. Da religião que veio desde Jesus. Desde Jesus. E aí ele continua falando desses falsos pregadores. Essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada. Discutir e brigar a respeito de palavras é como uma doença nessas pessoas. Adoram discussão. E daí vem invejas, brigas, insultos, desconfianças, maldosas, discussões sem fim, como costumam fazer as pessoas que perderam o juízo e não têm mais a verdade. Perderam o juízo e não têm mais a verdade. Estão enganados pelo pai da mentira. E aqui dá uma palavrinha final. Essa gente pensa que a religião é o meio de enriquecer. Essa gente pensa que a religião é o meio de prosperidade, amados. Aí tem as correntes, 7 semanas, né? O Vale de Josafá, o Vale do Sal, né? A campanha do não sei o quê, os 21 dias de Daniel, né? O ano de Caleb, né? E fala com aquela linguagem toda, né? Tudo formado em neurolinguística, né? Treinado para enganar, treinado para arrancar dinheiro, treinado para desvirtuar os corações. E infelizmente, há lobos atacando até o rebanho da nossa comunidade, meus irmãos. Mas a única maneira disso parar já foi dada lá em Hebreus capítulo 10, que a gente volta. É olhar uns pelos outros. E zelarmos pelo pacto que vamos assumir nessa noite. O pacto da assiduidade. A apostasia, ela não começa, aliás, ela não acontece de uma vez como um passe de mágica. Ninguém fica apóstata da noite para o dia. Dormi católico e virei outra coisa. Desanimei, desacreditei, tive uma revelação e vou embora. A apostasia, ela começa em pequenas gotas. E o diabo sabe dar as gotas quantas forem necessárias para ir envenenando aos poucos. E a primeira das gotas, a gota serena, como diz o nordestino, né? É a falta de assiduidade. O que é a falta de assiduidade? Eu pertenço ao corpo de Cristo, que é a comunidade, que é a minha célula. Eu sei que Deus está no meio de nós. Eu preciso do meu irmão para me abençoar, para me edificar, para me corrigir, para me salvar, para me curar, para orar por mim, para me instruir. E eles também precisam de mim para tudo isso. E nós temos um pacto de lealdade, de transparência, de oração, de honestidade, de prestação de contas. Tudo que a gente já viu nessas semanas, todos os pactos das células. Mas diante das dificuldades do meu dia a dia, eu lentamente começo a faltar nos compromissos. Poxa, mas não vai dar para ir hoje. Ah, mas não tem problema, é só uma vez. É só um sábado ou é só um domingo. Ai, Deus sabe como que eu queria estar lá. E aí falta uma, falta outra, e falta na missa. Aí chama para o encontro. Puxa, mas já tem um compromisso marcado para essa data. Ô irmão, mas você tinha agenda com o calendário do ano desde janeiro. Pois é, mas é que eu não leio, né? Eu não vejo a agenda. Agora está em cima, não dá para me desmarcar. E aí o corpo está na evolução, o corpo está caminhando. Mas o camarada está faltando. O que acontece? A brasa está ficando longe da fogueira. O que está acontecendo? Está esfriando. Não é que o corpo está repelindo. É que a brasa está se afastando. E o corpo tem motivação para ir adiante. Porque está na fogueira. Porque o amor de Deus está levando para frente. Mas a brasa está indo para que lado? Para o outro lado. Está sendo esfriada. Ah, então não vale a pena. Não dá. Vou dar um tempo, né? Começa com pequenas faltinhas na assembleia de oração, na reunião da célula semanal. O líder não vem na reciclagem.
mas não tem nada. É lento o trabalho. O diabo trabalha com a ferramenta do desânimo e ele vai pingando ali, conta gota, desânimo no coração. Ela é suave. Aí um belo dia você está mal, aí chega o lobo, vestido de cordeiro, não é? E começa. E aí vai entrando. Quando vai ver, a pessoa já está totalmente desmotivada, totalmente confusa. Já não sabe mais se o papo é a besta ou se a besta é ele, né? Porque começa daí, né? Aí já começa a ver as imagens e a Eucaristia e o padre e a missa. E quando vai perceber, o irmão já está entrando na piscina para tomar banho. Porque aquilo não é batismo, me desculpa. Vai tomar banho, eu tomo em casa no chuveiro quente ou num dia de calor numa piscina de um clube, né? Eu tenho um tio que já foi batizado 4 vezes. Não é cristão, é peixe, né? Vai gostar de aquário assim, lá adiante, né? Que inclusive é meu tio que me batizou, meu padrinho de batismo. Peca, batiza, né? Fica logo sócio de um clube, o Aramaçã, e vai para as piscinas de domingo, né? Comer churrasco e nadar, que é mais bonito. E nós não podemos, irmãos, negociar o supremo valor que é pertencer à una santa apostólica Igreja de Jesus. Ela tem defeitos? Tem, porque você está nela. Porque ela é santa e pecadora e o defeito vem de nós. O defeito não vem de cima. Mas a Bíblia diz que o Senhor entregou-se a si mesmo para purificar a igreja, lavando-a com a água do batismo e a palavra. E ela um dia ainda vai ser sem mancha, sem ruga ou qualquer outro defeito semelhante. Efésios 5, 25, 26 e 27. Mas para ela ficar purificada, você tem que permanecer. E a nossa comunidade é a mesma coisa, porque ela é uma expressão da igreja maior. Nós somos uma pequena comunidade dentro de um grande corpo, que é a Igreja Católica. E a promessa que o Senhor disse à grande igreja é válida para nós também. As portas do inferno nunca vão prevalecer contra nós. Ontem eu saí do congresso e eu falei isso para Deus: Senhor, eu tenho orgulho de ser católico. É maravilhoso, né? Você vê a igreja na sua diversidade, na sua grandeza, bispo, freira, padre, leigo, comunidade de todo canto, uma obra que Deus está levantando, e nós percebemos que a figueira está dando frutos, porque o Senhor está presente no meio de nós. Isso não é maravilhoso? E nós somos chamados a levar aos demais a verdadeira religião. Mas primeiro a gente tem que cuidar com a nossa assiduidade, com o nosso compromisso com o Senhor. Gente, você entrou na chuva, é para quê? Para se molhar. Ninguém foi enganado quando entrou numa célula. Ninguém foi enganado. Se você quer viver a vida cristã, se comprometa com a célula e vá adiante. Lá em Apocalipse 13, existe uma palavrinha sobre assiduidade. No versículo 10, que fala dos tempos finais, quando os cristãos forem perseguidos, mais do que já temos sido, né? Quando o cerco realmente fechar, isso vai acontecer. A Bíblia vai dizer em Apocalipse 13:10 assim, quem tem de ser preso será preso, quem tem de ser morto pela espada será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. Isso é assiduidade. O meu líder é um chato. Glória a Deus. Eu vou aguentar esse sofrimento com paciência até eu virar líder e multiplicar e me livrar dele. E ganhar outros. Em nome de Jesus. Quando o líder é ruim, é um estímulo para os membros serem bons. Não é verdade? Agora eu vou orar, vou comer a palavra, vou comungar, vou jejuar e me livrar dessa praga de líder que eu tenho. E eu ser um bom líder e ganhar outras pessoas. É o único jeito de você se livrar. Amém? E quando você tiver membros ruins,
treina eles rápido, para que eles vão evangelizar outros. Porque ninguém se aguenta por muito tempo. Com os apóstolos foi assim. Chegou uma hora, começou a disputa para ver quem era melhor que o outro. Jesus falou, está na hora de eu morrer. Jesus falou, tenho desejado comer a Páscoa com vocês. Tenho que morrer logo. Está lá em Lucas 22, está os dois contextos. E Jesus vai para o Pai e fala, agora separem-se, dividam, multipliquem. Aí Pedro ficou em Jerusalém e os demais foram espalhados. E em cada lugar onde eles foram, estabeleceram a igreja. É por isso que a célula tem que crescer em comunhão, mas tem que rapidamente multiplicar em ministério. Porque não dá para ficar a vida toda. Tem que multiplicar. Então está difícil. Aguenta firme. Com paciência. E seja fiel. Fiel. Ser assíduo é ser fiel. Na saúde e na doença. E o resto você já conhece, principalmente quem é casado. Mas para ser fiel, o casal assume o quê? Um sinal. Os noivos também, né? Mas o casal passa para outra mão. O que é isso aqui? Uma aliança. Então, para você ser fiel ao chamado que Deus te fez na comunidade, você precisa fazer o quê? Uma aliança. Com quem? Primeiro com Deus, que foi a nova e eterna aliança feita na Eucaristia. Não é isso que a gente reza na missa todo domingo? E uma aliança com os irmãos. Nós não precisamos carregar um objeto no dedo. A nossa presença aqui já é a demonstração da aliança. Já é a prova do compromisso. A prova da entrega. Da comunhão firmada. Do pacto firmado. O cristianismo é uma questão de aliança, gente. Deus nos chamou a uma aliança e nós somos chamados a uma aliança uns com os outros. Olhemos uns pelos outros a fim de que possamos ajudar a peteca, não deixar a peteca cair, não deixar de amar. É difícil amar. É por isso que a Bíblia diz que você precisa do outro, do líder, do discipulador, do supervisor. É por isso que você precisa das pessoas, porque não é fácil. Mas o Senhor vai nos dar a graça da assiduidade. E quando eu faço um compromisso com Deus e com os irmãos, se eu sei que eu, por exemplo, não vou poder participar, qual tem que ser o meu dever se eu tenho uma aliança com você? Comunicar. Avisar. Olha, Marcelo, eu vou chegar atrasado. Olha, não vou vir para cantar, para pregar. Olha, Sérgio, marquei com você, mas hoje aconteceu um problema, eu estou enroscado no trânsito. Fulano ficou doente, vou ter que ajudar, não vou poder ir. Por quê? Porque quando eu comunico, eu demonstro que a pessoa é importante. E eu também tenho consciência de que eu sou importante. Eu aviso que eu vou fazer falta na reunião. Quando eu falto numa reunião, eu perco e os irmãos perdem. Porque eu sou o templo do Espírito Santo e Deus tinha algo através de mim para eles. E se eu não vou faltar, eu preciso avisar. Porque eu demonstro que eles e que eu sou importante. De que o meu compromisso é importante, é valioso. A nossa aliança, a nossa comunhão é importante. Agora, quando eu não faço isso, eu mostro descaso, indiferença. E isso fere o corpo. Isso fere a relação. Estou dizendo que ninguém falte. Eu já faltei. Muitas vezes no ano passado, por exemplo, na Assembleia. Eu já marquei algumas vezes visitar uma reunião e não pude. Mas o mínimo que alguém que tem uma aliança com o outro faz é comunicar. Por quê? Porque eu sei que a minha presença naquela reunião, naquele encontro, naquele momento é fundamental. Mas não basta somente eu ter consciência da palavra que eu dei com os outros. Eu tenho que comunicar, eu tenho que sentir peso quando não estiver com vocês, porque quando eu estou com vocês, eu estou com o Senhor, porque quando a igreja se reúne, o céu se faz presente no meio da igreja. Então tem que doer no meu coração quando eu perco uma reunião de célula, quando eu perco uma assembleia de celebração, quando eu perco um congresso como aquele maravilhoso que nós tivemos desde quinta-feira, quando eu perco uma reciclagem de líderes. Eu não tenho que pensar assim, ufa, faltei, que bom, vou fazer outras coisas mais importantes. Mas tinha que vir um pesar no meu coração. Eu deixei de estar sentado à mesa com os irmãos no grande banquete da presença de Cristo no meio de nós. Quando eu sinto dor por ter perdido, isso é sinal de que eu estou
sólido na comunhão. Quando faltar, quando estar ou não estar é a mesma coisa, eu revelo uma deficiência no meu compromisso e na minha aliança. As minhas motivações ainda estão erradas. Ainda estão erradas. Deu para entender? É uma questão de compromisso. Eu me comprometo a ser assíduo. Eu me comprometo a estar com vocês. Por quê? Porque eu sei que estar com vocês é fundamental para a minha vida. E eu encerro aqui dizendo aquilo que disse Davi, lá no Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me. Se você não tem alegria, se você não tem prazer, então você não está firmado na aliança. Mas quando o Espírito Santo transforma o nosso coração, nós somos inundados desse compromisso, dessa consciência de que estar com os irmãos é importante e é maravilhoso. Amém, irmãos? E o Salmo 133 diz, como é bom, como é agradável quando os irmãos estão unidos, porque é o céu que está presente no meio de nós. Lá em Hebreus 12 vai dizer que nós nos aproximamos como igreja do Monte Sião, das miríades de anjos e santos, de Jesus Cristo, o nosso Deus. Amém? E Ele está no meio de nós. Fique de pé, vamos orar. Coloca a mão no ombro da pessoa que está do teu lado. Coloca a mão no ombro dela. Esse é um instrumento de Deus para te abençoar nessa noite. Esse é um instrumento de Deus para te restaurar, para te tocar, para te